aí, Vitor, iluminado. Tá, Deus, tem que agradecer a Deus, só Deus é muito bom. Dois a 0 para o Palmeiras no derby. O Verdão ganhou e acabou de afundar o Corinthians ainda mais no Z4. A zona do rebaixamento com 4 grandes: Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense. Será que vai cair muita gente grande esse ano? Quando surge o Alviverde, eu surge aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, a imprensa delirando com a atuação das crises da academia nesse derby no profissional. Maravilha, 2 a 0 para o Palmeiras. O Corinthians está no Z4, o chamado Z4, ali o grupo dos que caem, o grupo da zona, por isso Z4, zona de rebaixamento, né? Então os 4 da zona ali agora são que Palmeiras está no G4 lá, o vice-líder lá tá grudado no Flamengo, no cangote, falando: Flamengo, se você der um molinho, se você pisar em falso, aí a gente passa. Se bem que pisar em falso na última, o Palmeiras vacilou, né? Z4 ali com Corinthians, Fluminense, com o Vasco e com o Grêmio, meu irmão. O negócio tá feio, hein? Será que vai cair um desses times aí? Deixo para você a resposta desta pergunta. Vamos ver o que a imprensa andou falando aí desse grande jogo, dessa grande vitória do maior campeão do Brasil. Palmeiras 2, Corinthians 0, no derby lá no Allianz Parque. Vamos lá no nosso GE? Falando em recurso, foi tema da entrevista do Abel, até tem uns recortes que eu achei meio cruéis, rodando totalmente descontextualizados. Mas né? Os recortes, eles são cruéis, porque eles defendem apenas uma narrativa, e a narrativa de que quer prejudicar o outro. Sempre assim. O recorte foi que o Abel falou: e o Botafogo está contratando um jogador de 20 milhões, só que na verdade aquilo era um elogio. Porque ele disse que é muito questionado quanto ao fato de só Flamengo e Palmeiras investirem. E aí ele lembra que não, que tem o Botafogo, tem o Cruzeiro, ele também cita o Cruzeiro. Foi um elogio. Eu pensei que fosse um outro recorte, que eu acho que é um recorte que dá um indicativo sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer aí. É isso aí. Palmeiras inicia contatos por Gabigol e não descarta aguardar atacante do Flamengo até janeiro. O Gabi pode assinar um pré-contrato, né? Tem contrato com o Flamengo até o final do ano. E pode, no ano que vem, terá, né? Tudo indica. Tem uma parte que ele fala que a Leila sabe o que eu penso sobre essa negociação. Essa negociação é essa? Ele fala. E aí porque ele é perguntado diretamente sobre o Gabigol. Isso, aí depois ele diz: acho que um jogador... Bom, agora eu vou usar outras palavras que não são exatamente iguais, tá? Porque eu não lembro exatamente o texto. Mas que um jogador é tudo aquilo que ele é na vida, não só o que ele entrega em campo. Então isso me dá um indicativo de que talvez... Para. É que essa é exatamente, estou sendo alertada aqui. Essa é exatamente a fala do Abel que a gente vamos separou. ouvir. Então tá. Aí depois você destrincha ela. Então tá bom. Vamos ouvir do Abel primeiro essa fala aí. Olha, ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu, se não um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro. Mas eu também disse aqui publicamente para a Leila não vender nem o Estevão, nem o Hendrick, nem o Luís, e ela vendeu. Não quero estar a alimentar uma novela, porque isso às vezes há muitos jogos por trás e eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Muito bem, agora diga lá. Faltou o pedacinho que ele diz que deixa entender que é importante que os atletas e que os atletas dele estejam comprometidos totalmente com o futebol. Na pessoa física e jurídica. Isso. A gente sabe que não é o caso do Gabigol. O Gabigol é uma estrela
É uma estrela, assim, não só do futebol. Ele tem uma vida paralela ao futebol, assim, que ele tem todo o direito. Mas eu pergunto, então, é muito diferente da média? Diga aí, Luiz. Ô, Luiz, ele é muito diferente da média ou ele só se expõe mais que a média? Tenho minhas dúvidas, não sei. Eu acho que são as duas coisas juntas. Mas dito isso, o Abel o quer. Essa é a informação. Tá. Então, aí, tem o sinal verde do Abel, então. Sendo não é de hoje, não, viu? Sendo crush antigo. Sendo realmente uma intenção do técnico de contar com o Gabigol, óbvio, seria uma loucura que qualquer time do futebol brasileiro remunerasse o Flamengo nesse momento em que todo mundo sabe que até dezembro o Gabigol estará jogando no Flamengo, mas não estará jogando no Flamengo. Vale muito mais a pena esperar 6 meses, fazer um pré-contrato agora, esperar 6 meses para utilizá-lo ano que vem, do que colocar qualquer dinheiro que seja para tirar o Gabigol por 6 meses, até porque o Gabigol ainda está em um processo de defesa em relação àquela acusação de doping por marra. Né? Porque não foi doping que ele pegou, na verdade ele não quis fazer. Não testou positivo o para exame nada. Antidoping, né? Só não seguiu os protocolos. Uma possível suspensão por ser marrento, que é o que ele pode levar. Então não no faz esporte nenhum olímpico sentido. isso é olhado com mais rigor, tá? Essa indisciplina no esporte olímpico ela é olhada com mais rigor. Não Vamos faz ver nenhum como no sentido futebol vai ser. você colocar um dinheiro agora para tirar um jogador que daqui 6 meses está livre, seja qualquer dinheiro que for, ou troca por qualquer jogador que for, e daqui a 6 meses está livre e que está com essa pendência. Desculpa, Lofredo, sabe um outro termômetro que ajudou muito o Palmeiras a iniciar esses contatos pelo Gabigol? O retorno da torcida. Como que seria a reação da torcida com esta possibilidade? A torcida do Palmeiras está maluca com essa ideia. Maluca, tipo, querendo? Que quer, sim. Então, sim. E aí eu digo que é muito mais para tirar um ídolo do Flamengo exatamente do que exatamente Só que aí você tira e ele vai te dar resultado, então, um crush perfeito. É que nesse momento ninguém sabe qual é o resultado que o Gabigol vai dar. O Gabigol há um treinando? ano... O homem com ódio? Então, há 1 ano e meio o Gabigol não joga no nível Gabigol. Também não tem oportunidade. No nível Gabigol e no lugar Gabigol. Então, acho que ele não tem oportunidade também porque ele não demonstra vontade de ter a oportunidade. Em determinado momento, sim, depois... Não, para você dar a oportunidade, o Pedro teria que cair para justificar também, porque aí você causa uma outra injustiça, Ou então né? você tem que escalar o Gabigol para jogar com o Pedro, como já funcionou. Tá? Agora, para isso, o Gabigol tem que mostrar para o técnico que ele está muito afim de jogar, como ele mostrou para o Dorival Júnior, olha, eu me sacrifico, e o Gabigol pode ter perdido uma vaga na seleção brasileira por próprio Pedro, por ter feito esse sacrifício, tá? Então, ele teria que demonstrar, eu já fiz isso e faço de novo, não tem problema. Porque ele se saiu muito bem desse sacrifício. Se saiu muito bem porque ele sabe jogar, ele não é... E no Palmeiras não tem um Pedro. Então, ele chegaria... O Palmeiras quis o Pedro, agora o Palmeiras quer o Gabigol. O Palmeiras quis o Bruno Henrique. O Palmeiras quer tirar um jogador do Flamengo, faz parte do negócio. Então, a torcida ia ficar muito satisfeita, mas eu não sei se ele daria um resultado... Primeiro que para ele dar um resultado semelhante ao que ele deu no Flamengo, tem que ser algo extraordinário. Porque o que ele fez pelo Flamengo nesses últimos anos é sensacional. Não sei se ele vai chegar nesse nível, mas dá para entregar um nível bom ainda. Então, eu só diria que não vai porque ele fez parte dessa virada de chave do Flamengo. Tirou o Flamengo de uma fila da Libertadores, chega no Palmeiras em outro momento, né? Não que seja irrelevante, não é isso. Por falar só em realidade, eu sei que a Abel vai me matar por conta do tempo. Vitor Reis é uma realidade já no Palmeiras, né? Mais um golaço do João Paulo Sampaio, zagueiro, titular, fez gol, tá desde 16 no Palmeiras, chegou com 10 anos de idade, cracaço de bola, é zagueiro para 6, 7 anos no Palmeiras. E quem vai te matar é Abel, porque se você falar rápido, vai parecer que é o Abel. O Abel. O Abel não, o Abel tá do teu lado. Do que a gente fala, dessa virada de chave, o Gabigol não vai ter oportunidade de virar essa chave no Palmeiras simplesmente porque já pega uma equipe multicampeã, né? Uma equipe, enfim, não vai dar pra gente comparar. Mas que fará uma senhora diferença, não tenho dúvida, se isso acontecer, né? Derby sempre rende manchete. E 8 delas viraram bandeiras palmeirenses para provocar os corintianos. Lembranças de vitórias marcantes sobre o rival. No mosaico, outra provocação. Seu pior pesadelo. Com essa confiança toda, nem parecia derby.
Coube então a um jovem lateral de 20 anos a missão de bater no peito e lembrar o rival. Do outro lado era o Corinthians. Isso é ser Corinthians, isso é viver o Corinthians, é ser corintiano. Essa motivação eu tento fazer para me trazer confiança para o time, para tentar puxar o time junto. O Wesley também tentou puxar o time e quase abriu o placar. O Everton! E o Wesley criou um salseiro lá pela esquerda e o Everton foi obrigado a fazer uma grande defesa. O gol teria ajudado a melhorar a dor de cabeça do Antônio Oliveira. Preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados. O derby não foi apenas de tensão, também teve homenagem para celebrar a vida do antigo ídolo Dudu, volante dos anos 60 e 70, que faleceu há poucos dias. Reverência ao volante de outros tempos e uma marca importante, conquistada por um volante do presente. Zé Rafael completou 300 jogos pelo Palmeiras, mas não completou o primeiro tempo. Saiu com uma lesão na coxa esquerda antes do intervalo. Aí, se a gente mostrar um lance assim, ou te disser que o Rafael Veiga chegou a ser expulso, dá até pra achar que não era o dia palmeirense, né? Mas a fase do outro lado... Ih, rapaz, caiu só... O Roberto tropeçou sozinho, ele caiu de boca no chão. E na fase do Palmeiras, o improvável vira gol. E a bola desvia na cabeça do jogador do Palmeiras que estava na barreira ali. Ensaiadíssima. Ontem no treino batemos 20 vezes aquele lance. O Fabinho baixar a cabeça para o Veiga acertar na cabeça do Fabinho para a bola entrar. Portanto, foi uma jogada muito estudada e... Não. Ali eu só ia sair da jogada mesmo para ele estar no gol. Mas é uma coisa que aconteceu e eu estou muito feliz. Sem querer também vale. Primeiro gol do volante Fabinho como profissional. E eu acho que depois do gol a gente deu uma balada e isso até a gente tem que trabalhar mais para a gente ter um poder de reação melhor depois que toma gol. O segundo gol palmeirense também foi o primeiro de um outro menino da base, o zagueiro Vitor Reis, 18 anos, estreando como titular. Eu não acreditava, né? Isso é novo para mim, o primeiro jogo titular, ser desse jeito. E essa história eu vou contar pra sempre na minha vida, né? Vai ficar marcado na história minha. Todo mundo sabe da responsabilidade. Todo mundo já é bem grandinho para vir aqui, botar a cara. E acho que é isso, a situação é difícil, a gente vai dar o nosso melhor. 2 gols de bola parada, o adversário acaba por fazer 2 gols, mas acho que o resultado, na minha opinião, na minha visão, não mostra aquilo que foi os 90 minutos. Completamente de baixo para cima. É assim que o vice-lanterna Corinthians enxerga o vice-líder Palmeiras atualmente. O cenário é de opostos entre os clubes. O time do Abel Ferreira não perde em casa para o rival há exatos 5 anos e 5 meses. Já os corintianos se afundaram ainda mais na crise. E a pressão sobre o técnico Antônio Oliveira aumentou bastante. Durante a madrugada, viaturas da Polícia Militar ficaram na frente do Parque São Jorge e também no centro de treinamento corintiano. Menos de 10 torcedores foram até o CT, mas não houve confusão. Derby sempre rende manchete. E a de ontem pode ser essa aqui. Impacta muito uma notícia Corinthians na zona de rebaixamento e sabemos que é a responsabilidade de gerir um clube desta dimensão. Luiz Teixeira, devo usar por enquanto também? Por enquanto no comando? Só é, aí é informação, tá? Só é ainda porque o Corinthians não conseguiu o ok do substituto. Só por isso. Mas já temos um nome? Temos. Vai falar? Acabamos de falar dele. É um dos. Acabamos de falar do nome. Um dos. Inclusive com o empresário dele indo ao clube para se reunir e para falar sobre reforços e a possibilidade dele treinar o Corinthians. Não, mas peraí, para quem ligou a televisão agora, a gente acabou de falar do Carille, é isso mesmo? Sim. É mesmo? Não, mas isso aí não é segredo para ninguém. Não é segredo. Temos outras possibilidades ou nomes com força também? Aí a gente vai ficar especulando muita coisa, mas assim... Tá, tudo bem, tá no campo do sonho da contratação. Existem possibilidades de fora do país, existem possibilidades de técnicos que estão empregados na Série A do Campeonato Brasileiro. Não, aí eu não acredito, porque ninguém faz contato com um técnico empregado. Isso aí é mentira. Isso aí não acontece. Contei ironia, assim como contei ironia no discurso do Abel de que ele treinou a bola parada com o Fabinho colocando a cabeça. Sim. Exato, eu tô concordando. Assim como a Mari está brincando agora de forma irônica. Mas assim... Só está... Aliás, o Antônio Oliveira, na prática, ele ainda é técnico do Corinthians. Mas assim, internamente, ele não é desde que o Corinthians perdeu para o Internacional.
Até porque desde esse dia, nem o presidente Augusto Melo conversa diretamente com o Antônio Oliveira. Quando ele quer dar alguma ordem ou saber de alguma coisa, ele contata o Fabinho Soldado e o Fabinho Soldado contata o Antônio Oliveira. Para você ver como está a situação atual do Corinthians e o que virou o Corinthians, o que já vinha sendo demonstrado nos últimos anos. Não é um problema só dessa gestão, mas a gente tem que falar dessa gestão que está há mais de 6 meses no comando do Clube de Parque São Jorge. Mas enfim, o resumo do jogo de ontem foi o Palmeiras esfacelado, totalmente desfalcado, nem jogou bem e venceu o Corinthians com facilidade. O Corinthians, com praticamente a sua força máxima, nem jogou tão mal assim e perdeu só por 2-0 para o Palmeiras, tomando um gol de bola parada, que parece aquele episódio do Chaves, que repete sempre, né, de Acapulco. Todo clássico entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians toma um gol no primeiro pau de escanteio de bola parada do Palmeiras. Pode pegar os últimos 10, pelo menos. O Corinthians sempre toma um gol dessa forma, porque o Abel sabe como se posiciona a defesa do Corinthians. Com vários técnicos. O que é o mais impressionante. Agora, óbvio que não é profissional, ninguém iria fazer isso, é um desrespeito. Mas, na hora da substituição, Pedro Raul no lugar de Wesley, tinha que vir alguém da diretoria do Corinthians e falar com o Antônio Oliveira. Muito obrigado, foi um prazer, tá? Acho Pega até o auxiliar, muito, mas o auxiliar continua aqui. Então. O auxiliar continua aqui, porque você está com um a mais. Rafael Veiga tinha acabado de ser expulso. Você está com um a mais, está perdendo de 2-0, está com um a mais em campo. Você tira o seu jogador de velocidade, que tinha feito um bom primeiro tempo, Aí tem outro sintoma, né? Porque demorou muito para fazer essa alteração. E foi uma alteração errada, mas assim, ficou um período muito longo com um jogador a mais, sem fazer a alteração, o que mostra que se o que está em campo não está rendendo, o que está no banco pior ainda, e quando você muda, você ainda consegue errar na mudança. Então. Mas aí que tá, o que está no banco não dá muita opção. Se não dá muita opção, não piora. Porque você tirar o Wesley, jogador de velocidade, quando o time vai ter mais espaço. Era o lampejo da equipe. E colocar o Pedro Raul, que vai ficar ali parado num espaço muito reduzido de campo. Não vai ser municiado. Em que a bola não chega, até porque você tirou quem podia fazer a bola chegar lá, um dos jogadores que podia fazer a bola chegar lá. Assim, é de uma pouca percepção do que está acontecendo no jogo. Faltou sensibilidade. Olha, praticamente, e aí não é questão da culpa do Pedro Raul, é a característica do Pedro Raul. Mas praticamente o Antônio Oliveira falou assim, não, 11 contra 10 é injusto. Vamos jogar 10 contra 10 aí. Vamos jogar 10 contra 10 aí, porque eu vou colocar um jogador meu tirando ele do jogo, tá? Ele vai ficar lá naquele cantão sem que a bola chegue para ele, que é pra gente poder igualar o número de jogadores aí que tem em campo. Vai fazer isolamento ali. O Verdão ganhou, o Corinthians está na crise danada aí, o Antônio Oliveira deve cair nas próximas horas, se não cair, talvez no próximo jogo, é questão de tempo. O próximo jogo que ele perder em casa, ele cai. Se não tiver caído enquanto você vê esse vídeo, ele vai cair no próximo. Porque enquanto eu falo aqui, deve estar tendo reunião no Corinthians, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a imprensa está falando aí dessa vitória do Verdão no derby. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras 2-0 no Corinthians, tá? Um resultado bom. Esse Palmeiras 2, Corinthians 0, um resultado que pro Campeonato Brasileiro, é um bom resultado, né? Você ganhar ali 3 pontos garantidos e com um placar assim que é inquestionável. A arbitragem que é um pouco questionável, hein? Situações aí que até o Abel Ferreira na coletiva soltou os cachorros para cima aí da arbitragem, não só do Daronco, mas algumas situações estão acontecendo que o Abel chamou de fenômenos. Vamos ver o que a imprensa falou dessa vitória do Verdão. Ali no Flamengo, aquela briga pelo título dos dois e o Corinthians afundado na zona do rebaixamento, uma vitória em 13 jogos e hoje... Do Corinthians eu só vi o Wesley, mas do Palmeiras eu vi mais gente, viu, Calçade? Tudo bem? Olá, William, lá, Fã de Esportes. Sim, o placar do jogo está dentro do esperado. A forma como ele foi obtido, sim, e o transcorrer da partida é que foi um pouco diferente daquilo que normalmente esperaria. Um domínio maior do Palmeiras, tal, isso não teve. Por quê? Porque o Corinthians, o que fez o Antônio Oliveira? Antônio Oliveira, por exemplo, saídas do fundo do campo. Ele eliminou, foram raras, foi uma bola mais longa. E ele tirou o Coronado e iniciou com o Gustavo, o Mosquito. Para ter jogadores de velocidade. Então o Corinthians que não chamou o Palmeiras para a área dele, para tomar pressão e perder a bola ali e tomar o gol. E o Palmeiras ficou num desconforto muito grande, porque não foi o melhor jogo do Palmeiras. No primeiro tempo o Palmeiras não teve nem um pouco confortável.
o que deu uma esperança para o Corinthians no segundo tempo, mas aí o Palmeiras surgiu, fez surgir sua vitória como? Onde ele é muito bom também, nas bolas paradas, nos escanteios, uma falta. É verdade. Renatinho, tudo bem, meu querido? Olha, Palmeiras 2-0, o Calçade fez uma boa leitura aí do jogo, não foi um Palmeiras sobrando, mas aí é que mostra mais ainda a diferença entre os dois, né? O Palmeiras não precisa sobrar, não precisa fazer muito para vencer o Corinthians por 2-0 sem tomar muito susto, tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Birner, Fã de Esportes está com a gente. A diferença entre os dois clubes, eu não falo nem times, porque dos times eu acho que são bem claros. A diferença dos dois clubes não esteve presente no desempenho hoje. Eu acho que o Flamengo, no caso o Palmeiras, tem produzido mais, fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza, mas vinha de uma sequência ali, não só de bons resultados, mas de desempenho, de crescimento, principalmente ofensivo. Hoje não foi um Palmeiras que fluiu, mas é um Palmeiras que, por tão estabelecido que é o seu trabalho, foi lá numa bola parada, que era tudo que queria. E o Palmeiras, ele é muito bom nesse tipo de jogo amarrado, ele consegue achar soluções. E aí foi uma falta ali, que por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu tomar um gol de cabeça numa bola rasteira hoje. A vida do corintiano é uma coisa que... O Corinthians tomou um gol de cabeça numa bola rasteira. E depois um escanteio, que aí sim... O gol do Veiga ali tem uma dose de sorte, uma dose de bate-rebate. Depois tem um escanteio, que é uma jogada trabalhada por essa comissão técnica há anos. É um clube que varia muito essa jogada. Sai curto, sai longo, bola na primeira trave, bola na segunda, bola rápida, bola mais viajada. O Palmeiras já ganhou muitos pontos ao longo dos 3 anos na bola parada. E eu não acho isso nenhum demérito, eu acho que isso é trabalhado, isso é trabalho de comissão técnica. Mas assim, em questão de atuação, acho que o Corinthians fez um primeiro tempo digno, pressionando a bola, se entregando. E eu acho que não é o problema desse time nunca foi isso. Sim. Entendeu? Eu acho, inclusive, que conseguir um empate contra o São Paulo, por exemplo, foi na base da vontade mesmo, porque não é um time que tem oferecido muito mais que isso. Mas aí na segunda etapa, com o gol do Palmeiras, as coisas mudaram um pouco. E aí eu acho que o resultado é o que a gente esperava. Em questão de atuação, acho que o Palmeiras pode entregar mais e vir entregando mais. Mas assim, é um Palmeiras que pode entregar mais, mas a gente tem que levar em consideração, né, Birner? Vamos lá, 6 jogadores da base. Tudo bem que a gente no meio tem o Estevão, que tá brilhando muito, mas são 6 jogadores da base. Tem ainda os desfalques da Copa América, o Gustavo Gomes, o Richard Rios. Se você quiser colocar o Hendrick no pacote, pode colocar. E ainda faltou o Rony e o Aníbal. Aí o Aníbal a gente pode colocar que é a mais pesada. O Rony, mas o Aníbal você ainda olha e fala, caramba... O Murilo machucado. E o Murilo machucado. Teve mais. Então é um Palmeiras muito desfalcado, de certa forma um pouco descaracterizado, mas que ainda assim venceu o jogo e tem muito mérito nisso, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Renato, aos fãs e às fãs do esporte. Eu entendo quando os colegas dizem que o primeiro tempo do Corinthians, o termo que o Renato usou foi digno. Que é o máximo que dá para dar também, né? Eu então achei ok. Né? Quando você olha o futebol que o Corinthians vem jogando, foi ok, mas eu não acho que coletivamente incomodou o Palmeiras. Uma jogada do Wesley lá contra o Marcos primeiro Rocha, tempo. Né? Uma jogada ali pelo lado direito, pelo lado da defesa do Palmeiras, lado esquerdo do ataque do Corinthians, e é basicamente isso, um lance de um jogador que é muito promissor e que, imerso num clube futebolisticamente falando muito complicado, não consegue desenvolver seu potencial como faria se estivesse em outro clube. E eu já acho que o Palmeiras não vive seu melhor momento da temporada. O Palmeiras não foi bem contra o Fortaleza, o Palmeiras não foi bem no outro jogo, foi bem em 3 jogos seguidos, antes não estava bem. Deu mais espaços mesmo ganhando contra o Juventude do que costuma dar. Acho que hoje também teve um problema de marcação do Palmeiras ali do lado direito. Foi o pior jogo do Estevão, sem a bola e com a bola, desde que ele se firmou ali como um titular do Palmeiras. O Marcos Rocha teve muita dificuldade com o Wesley. Precisava de um pouco de auxílio em alguns momentos, o Estevão não teve essa leitura de jogo. É natural, um jogador muito jovem, a gente vai falar bastante da atuação dele hoje, mas eu achei que o Palmeiras fez um jogo bom. Suficiente, eficiente. Bom. A não ser esse lance do Wesley e os começo de jogo ali meio equilibrado, o jogo nunca ficou desconfortável para o Palmeiras. Ao contrário, o jogo está bem confortável, o Palmeiras tinha alguma dificuldade ali para criar, mas a impressão que a gente tem olhando o jogo, aí eu não sei se é porque é o Palmeiras ou se porque o Palmeiras mostrou isso no jogo, é que uma hora vai fazer o gol.
quando fizer o gol, o adversário tem poucos recursos para contrapor isso. Esse adversário. Esse adversário. Os bons adversários, quando o Palmeiras marca bem, já tem dificuldades. Esse, então, ainda mais. Eu achei que uma vitória justa, merecida, que mostra a diferença que os clubes têm, até quando não fazem as suas melhores partidas na temporada. Quando ele perde o Lázaro, contundido, ele diz, o Abel, acho que era aqui no linha até pra gente, que ele teria que encontrar uma outra solução para o lado esquerdo, que o Lázaro dava a ele... Era uma construção, era um outro tipo de jogo, diferente do Estevão do lado direito, o Lázaro na esquerda. Ele com boa presença na área, um cara que numa outra fase intermediária do jogo, antes de chegar à grande área, atua também, e ele coloca o menino, o Gabriel Menino, né? Ali, que não vai bem hoje. Hoje não... Assim, ele joga do lado esquerdo, mas ele vem para o meio de campo, passa o Piquerez, e o Estevão faz isso do lado direito. Não estava fluindo, não estava... com a saída do Zé Rafael, ele traz o Gabriel Menino para o meio de campo, aí coloca o John, mas por que o John? Porque ele está vendo o jogo, ele precisava de uma outra opção de velocidade, porque o Corinthians conseguiu atingir o objetivo. Se ele deixa o Palmeiras morar na entrada da área, roubando bolas numa tentativa de saída, o Palmeiras marca facilmente. Ele recupera, reage rápido e faz. Sim. E o Corinthians, assim, bolas longas, ganha a segunda bola, mantém a bola longe do Donelli. Essa estratégia no primeiro tempo funcionou mesmo. Funcionou bem. Agora, a bola parada decidiu tudo. Sim. E depois houve a expulsão e o Corinthians não teve força com 10 contra 10, né, com ele com 11, para tentar incomodar o Palmeiras, sei lá. E mesmo sendo expulso, o Veiga foi melhor em campo. Né? O Veiga deu uma assistência, fez um gol e cavou uma expulsão para ele. E assim, não precisava. E eu acho que não tem como a gente não pontuar e destacar a atuação dos dois. O Palmeiras jogou hoje com um zagueiro de 18 Exatamente. E o outro de 20. Foram muito bem, né? O Naves e o Vitor Reis. Aliás, gol do Vitor Reis, inclusive. O Naves... Não, e assim, o Naves de 9 duelos ele ganhou 8 dentro do jogo. No chão ele ganhou todos. Estreia de bola boa também, né? E o Vitor, pra mim é mais promissor ainda, por teto, assim, um jogador que também em vários confrontos, eu até brincava na redação, falava com os meninos, em vários momentos o Yuri buscou ele pra tentar fazer a parede, pra tentar levar uma vantagem física. A gente tá falando de um menino contra um adulto. Sim. E fisicamente isso pega demais. E o Vitor não é um zagueiro já maturado. Você pode ver quem tá assistindo a gente, depois presta atenção na questão física. Ele não é um cara já, vamos dizer assim, desenvolvido fisicamente, o que é bom para a idade dele, porque ele ainda tem muito lastro para desenvolver. E mesmo assim, não sendo mais forte que o Yuri, usou bem o corpo nos momentos certos. Foi inteligente. Se posicionou bem. Tem um lance do Yuri que vai até o final e aí ele não dá o bote, espera até o final e ele encosta no Yuri e nesse encostão o Yuri não consegue finalizar tão bem. Então assim... Esse é um ponto também... um pouquinho mais estabanado, faria um pênalti no Yuri. O Palmeiras jogou bem. Hoje, inclusive, os dois times jogaram com uma média de idade bem baixa. Com isso, com uma média de 24 e o Palmeiras de 26. É que o Palmeiras tem o Marcos Rocha, o Everton, que deu aquela subidinha leve na média de idade. Mas, assim, era um jogo complicado, cara. Você substitui um Murilo, o Naves já substituindo o Gustavo Gomes, que daqui a pouco tá de volta. São muitos jogadores ao mesmo tempo, né? Então, é muito jovem. E aí é o que a gente fala, é a estrutura. Você ter uma boa estrutura. Hoje o Palmeiras é um clube ótimo para formar jogador, para desenvolver jogador. Porque você tem estrutura. O Corinthians com o Bidon, com o Wesley, são todos jogadores com boa qualidade. Eles estão num contexto ideal? Não. Longe disso, total. E mesmo assim... Se eles estivessem no Palmeiras... Eles estariam num outro estágio. Certamente. Certeza, porque são bons jogadores. São bons jogadores. Mas vivem num ambiente tenso, de pressão, de bagunça, é uma zona do rebaixamento. 3 treinadores por temporada. 3 treinadores por temporada, um pensa jogo do jeito, outro pensa do outro, outro pensa do outro. Imagina a cabeça do menino uma hora dessa. E aí vem um clássico pela frente, onde pode estar sendo decidido o futuro do treinador. Tem essa também. E uma coisa... Se o Antônio Oliveira vai continuar no momento que o Corinthians toma o primeiro gol, se em algum momento os jogadores conseguiram isolar a tabela de classificação do jogo, esse primeiro gol, não tem como isso não passar na cabeça do jogador. Sim. O jogador pode até conseguir se concentrar, mas pensa, o jogador que tomar muitas decisões durante o jogo.
São muitas coisas que o jogador precisa pensar, onde ele se posiciona, olhar o jogo, entender o adversário. E aí vem o quê? A pressão. A camisa do clube, como vai ser o dia seguinte. São tantos aspectos que aquele ser humano que está em campo precisa isolar, que fica mais... invade... O time tem um lance que 2 jogadores do Corinthians sobem de cabeça, no lançamento para frente, ali longo, um toca para trás e o Estevão sai na cara do gol, sozinho. Quer dizer, o time estava completamente perdido naquela hora, não havia conexão de movimentação, os jogadores não entendiam mais o que estava acontecendo no jogo. Para um atleta que está iniciando a carreira, isso deve ser mais difícil ainda. Sim. Deve ser mais difícil ainda. E para o Corinthians sair dessa situação, ele precisa superar todos esses aspectos, até porque parte dos seus jogadores que têm mais condições técnicas nesse momento de tirarem o time dessa situação são jogadores jovens, como você citou. E do outro lado, tem um time que é o oposto. É a tranquilidade, é a segurança. E mesmo com essa quantidade de jovens jogadores da base, né? Perfeito. Aliás, eu falei 6, foram 8, porque depois ainda entrou o Vanderlan e o Garcia. O John John também. Não, o John John já tinha contado nos 6, mas entraram mais os 2, e aí de 6 são 8 na realidade. Mas 8 jogadores da base do Palmeiras passaram hoje pelo jogo em algum momento, ou como titulares, ou entraram durante o jogo, uns saíram. Mas enfim, é impressionante. Até nisso tem essa diferença brutal. A forma como a base se comporta no jogo do Palmeiras e como a base se comporta no jogo do Corinthians. Bom, o ambiente. Sempre falo aqui no Linha, a base do Corinthians contratou para o treinador sub-20, que foi demitido, 16 jogadores e nenhum deles ele participou da contratação. Foi o Danilo. É isso. A base do Palmeiras, o jogador sobe, treina com o profissional. Quando ele já se torna do time profissional, ou ele faz a transição, mas assim, é algo que é um processo muito mais bem feito, coordenado, sereno, sem atropelo, sem percalço. O Palmeiras faz isso bem. E aí não é só o resultado do campo, não é só o resultado, nem sempre é só aquilo que você vê dentro do campo. É o que você leva de fora para dentro do campo. Né? E o Corinthians hoje leva muito pouco de fora. Só leva problemas, não leva suas virtudes. O Palmeiras está cheio de virtudes. O corintiano detesta ouvir isso. Só que aí é uma questão nossa que estamos dentro do futebol no dia a dia. A gente olha para outras coisas. A gente quer saber como as coisas funcionam e por que elas são como elas são. O torcedor só quer saber do placar. Então, quando você fala isso, ele não consegue, às vezes, perceber o que é um sistema muito bem azeitado que funciona dentro de um clube e o que é uma grande bagunça no outro. Acha que é tudo a mesma coisa. São todas iguais. E não são. Não são. Bom, tá aí mais uma vitória do Palmeiras do jeito que você gosta, hein? Vitória contra o Corinthians no maior derby da América. Palmeiras 2, Corinthians 0. O Verdão satisfeito, o Verdão ali grudado no líder do campeonato ali. Questão ali de poucas, digamos, situações para acontecerem para o Verdão tomar a ponta ali. Mas, por enquanto, não tem problema não. Pode deixar o Flamengo ficar no cheirinho aí, até porque geralmente fica mesmo no cheirinho. Então pode deixar eles sentirem o cheiro de título campeão, igual em 2002 sentiram também, e viram o Verdão se tornar decacampeão brasileiro. Então, mais pra frente a gente vê o que vai acontecer aí, a gente conversa sobre esse assunto aí de liderança de campeonato. Até porque ano passado fomos campeões ganhando aí nas últimas 4 rodadas esse título de líder do campeonato. Até porque o Fluminense e o Botafogo, né? Até o Flamengo me parece que numa rodada chegou a sentir o cheirinho da liderança, mas o Fluminense ficou ali o quê? 1 ou 2 rodadas, o Botafogo dominou o resto, e aí nas 4 últimas o Verdão pegou bastante. Obrigado aí, agora é a nossa vez de ganhar o título, manter a nossa taça aqui, e foi campeão, como todo mundo já esperava, sendo então dodecacampeão brasileiro. Esse é o Palmeiras, o maior do Brasil, esse aqui é o canal do Verdão, um canal do Palmeiras feito de torcedor para torcedor. Por isso que eu preciso que você ajude a gente comentando aqui embaixo, deixe o seu comentário, gostou do derby? Vitor Reis jogou bem? Nesse vídeo aqui tem mais sobre o derby, tem muito vídeo do derby aí, meu irmão. Vai poder se satisfazer aí assistindo muita coisa aí para dar uma satisfação enorme aí ao palmeirense que quer ver o Corinthians afundando e a gente subindo na tabela até a liderança, até o topo. Avante palestra!